Olá pessoal estudioso, tudo bem com vocês? Falemos aí um pouco aí sobre o Brasil e especificamente sobre a famosa crise do encilhamento. Se vocês perguntarem, por exemplo, a seus pais e até mesmo os seus avós sobre as notícias, sobre aquilo que acontece na economia brasileira, é bem provável que vocês vão escutar de que sempre ao longo da vida deles eles escutaram que o Brasil está numa crise, com dificuldades econômicas. E isso vem de longe, se arrasta há décadas, para não dizer há séculos. No caso da crise do encilhamento, ela está intimamente ligada àquela grande mudança que vai ter no Brasil, que foi a própria proclamação da República e a reestruturação da economia que o ministro Rui Barbosa vai tentar fazer no Brasil. Segundo aqueles pesquisadores, segundo as pessoas que estão ali ligadas a esse próprio estudo, Rui Barbosa, como ministro da Fazenda, pretendia fazer um processo de industrialização, de desenvolvimento no Brasil. Para tanto, ele resolve modificar alguns aspectos, por exemplo, no setor financeiro, na emissão de papel moeda, isso mesmo, papel moeda, assim como também na própria questão das importações, colocando taxas para aumentar o preço desses produtos que vinham de fora, sobretaxando as importações. Pretendia ele, segundo essa mentalidade, desenvolver a indústria nacional. Mas o encilhamento também foi feito por ele ali no governo de Deodoro da Fonseca e teve consequências bem nefastas ao longo da história do Brasil, principalmente aí nesses primeiros presidentes, nos primeiros mandatos presidenciais, como o do próprio Deodoro da Fonseca, que foi inclusive uma das causas do fim do seu governo, da sua renúncia, essa crise que já estava se abatendo sobre o Brasil, assim como também significativos problemas que o próprio presidente Floriano Peixoto, sucessor de Deodoro, vai ter, assim como também Prudente de Moraes ao longo do seu governo. Então vejamos aí o que foi esse encilhamento. Pretendia o Rui Barbosa, como eu já disse, desenvolver, aumentar, por exemplo, a moeda em circulação no Brasil. E a justificativa, a grande justificativa dele era porque o Brasil estava saindo aí, por exemplo, do fim do trabalho escravo, tinha sido proibido, então todo o trabalho agora seria um trabalho assalariado, então precisava aumentar essa moeda em circulação justamente para fazer esses pagamentos. Além disso, justificava ele que era necessário fornecer mais crédito, por exemplo, às próprias empresas, e nesse caso, aumentando a moeda em circulação, favorecer o próprio crescimento industrial, pela própria compra e venda de produtos dessas próprias empresas, indústrias de um modo geral. Tá ok? Mas ele, o Rui Barbosa, vai decidir que vai ter, a princípio, 3 bancos emissores de moeda, ou seja, que vão fabricar moeda e, nesse caso, distribuir, ou seja, emprestar, facilitar esse crédito. 3 bancos emissores, no caso, um em Salvador, o do Rio de Janeiro e o de Porto Alegre. Por pressão ali dos paulistas, cafeicultores, que controlavam uma parcela importante dessa elite política e econômica do Brasil, vai ter o acréscimo também de um banco emissor em São Paulo, no estado de São Paulo. Bom, esses bancos emissores passam, obviamente, a fabricar e, nesse caso, facilitar o crédito. Isso vai acarretar também uma grande especulação financeira, uma grande especulação na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, passou ali por aquele momento de um surto, de uma bolha especulativa, onde muitos empresários, muitas pessoas que poderiam e pegavam esse dinheiro emprestado, muitas vezes alegando que tinha alguma empresa ou queria aumentar, por exemplo, o investimento nela e precisava desses recursos, comprando ações, criando essa gigantesca
especulação financeira na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então fortunas foram empenhadas, vida de pessoas, no caso os bens, os recursos foram empenhados porque imaginavam a partir dessa facilitação e que eles iriam ganhar muito mais dinheiro, muito mais recursos. Mas como vocês já sabem, porque vem acompanhando as minhas videoaulas, isso nunca dá certo, né? Essa especulação financeira chega um momento em que as pessoas começam a descobrir que aquela empresa que comprou, que você comprou as ações, não existe, é fantasma. Que aquele empreendimento, que aquela ferrovia que você comprou as ações, não existe. E o resultado não poderia ser outro. Mediante essas descobertas, dessa especulação, daquilo que, por exemplo, iria ser previsto sobre o lucro dessas próprias empresas, que acabou não tendo, porque inclusive, como eu já falei, em muitos casos nem a empresa existia, quanto mais o lucro dela. Muitas estão inclusive falindo por causa da especulação financeira, do aumento do custo de vida. O resultado foi a quebra, né, desse setor, tá bom? E é claro, com isso, muitas empresas faliram, muitos empreendimentos deixam de existir, a população passa a ser demitida, fica desempregada, aumentando a dificuldade que essa população tinha, e o resultado é uma gigantesca crise econômica que, como eu já disse, vai se desenrolar, vai se processar pelos próximos anos, esperando a próxima, literalmente esperando a próxima. Ou seja, praticamente a gente nunca sai dessa própria situação. É quase como se existisse um certo planejamento para quando você começar a pensar em sair, quando você está pensando que a coisa vai melhorar, a situação piora de novo, tá bom? Então, como vocês viram, essa especulação financeira, corrida à Bolsa de Valores, lembrava muito bem aquela situação dos cavalos quando estão no hipódromo, prestes a largar e as pessoas estão fazendo as apostas com encilhamento. Por isso, o próprio nome, como foi apelidado o plano, nessa situação que Rui Barbosa, com boas intenções, né, segundo os pesquisadores, né, com boas intenções, como por exemplo de querer realmente industrializar e desenvolver o país, aumentando o crédito, o financiamento, mas não esqueçam de uma coisa, não adianta nenhum governo fazer papel moeda para justamente pagar suas contas ou emprestar, financiar, se não há lastro, se não há garantia. É simplesmente papel moeda. Se você não confia no dinheiro que você tem no seu bolso, de que ele realmente vale aquilo que você imagina, se você não confia nisso, ele perde o valor. E era isso que estava acontecendo. Então, imagine aquela situação que você tem que, por exemplo, comprar aqueles produtos lá de fora, porque inclusive muitas empresas estão quebrando e a sua moeda está desvalorizando. Qual é a consequência? Você sabe qual é a consequência? Inflação. Então essa população mais desamparada, humilde, mais sofrida, ainda teve a ampliação da sua própria dificuldade, né, com esse aumento do custo de vida delas. Não por acaso, nos próximos anos vai existir tantas revoltas, problemas, manifestações, e uma delas que vai ocorrer de um modo indireto também por causa dessas características que vão se somar, é a própria Guerra de Canudos, ali ainda no governo do futuro Prudente de Moraes, nesse caso, ou seja, num governo ainda posterior. Mas por quê? Porque essas situações de dificuldade de vida vão se somar também àquela população, àquela região no Nordeste e nos outros estados do Brasil que sofreram com essa crise do encilhamento. Então, cada vez que o governo emitia mais papel moeda, mais a moeda nacional se desvaloriza. Então,
ficava essa própria situação em que empresas daqui, ao invés de estarem sendo desenvolvidas, estavam quebrando, pessoas sendo demitidas e a própria moeda nacional sendo desvalorizada. Então o Brasil vai entrar numa situação muito problemática que em parte começa a ser resolvido ali no governo do Prudente de Moraes, quando ele resolve pagar essas contas, restringir o crédito de uma forma mais forte. Porém, isso sempre acaba acarretando dificuldades também no modo de vida da população, e é outra coisa, é outra situação que vai se somar de novo a alguns conflitos que vão emergir no Brasil, inclusive Canudos. Dê uma olhada na minha videoaula sobre Canudos que vocês vão entender um pouco melhor esse próprio contexto. Assista ela toda, com certeza vocês vão entender o que foi que aconteceu no Brasil. Assim como outros movimentos que vão ocorrer na República Velha, tá bom? Vocês viram aí o encilhamento, viram suas causas. Não esqueçam todos vocês de se inscrever no canal. É importante também que vocês ativem aqui o sininho, assim como também dê o seu like. É importante também que vocês mandem o link do canal, assim como também desse vídeo, para outras pessoas que vão precisar. Com certeza você conhece alguém que vai fazer uma prova, um trabalho e precisa entender um pouco melhor sobre essa crise que vai inclusive levar também, não é só isso, mas também ao fim do governo de Deodoro da Fonseca, dificuldades no governo de Floriano e de Prudente de Moraes, tá certo? Não esqueçam também de olhar as descrições dos vídeos e se preparar cada vez mais a partir dessas videoaulas, olhando as playlists. De mais a mais, até a próxima, pessoal!